Eu tenho um amigo que é bem mais velho do que eu e que ele sempre me dizia lá nos tempos longínquos da minha adolescência de que eu tinha que descobrir em mim qual era a semente da minha transformação, qual era o fogo que me agitava, o que me mobilizava enquanto pessoa, e que dali, daquela semente, eu ia descobrir como fazê-la germinar para construir efetivamente o que eu desejava. Eu descobri muito cedo mesmo, que eu queria ser professor, que eu queria ser educador, que eu queria ser artista, mais de uma coisa, né? Mas que eu queria mexer com cultura, com educação e com arte, e com isso ajudar de alguma forma o meu entorno, as pessoas ao meu redor e a mim mesmo, me fazer como cidadão, me fazer como pessoa. É preciso isso, descobrir qual é essa semente, qual é esse fogo que habita dentro de você, e aí os passos passam a ser mais consistentes e com certeza as realizações também mais grandiosas. Mais um dia de aula, TV Enem para você. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Miguel Reis, professor de português, amante das letras, amante da boa música e amante da boa conversa. Decidi participar desse projeto da TV Enem porque eu acredito numa educação transformadora e eu quero contribuir para que você pegue essa prova no final do ano e amasse ela, arrebente, jogue duro. Essa é a minha ideia. Hoje nós vamos começar falando sobre figuras de pensamento, um dos itens mais recorrentes na prova do Enem, tá? As figuras de pensamento constituem, ou melhor, fazem parte, né, das famosas figuras de linguagem. Nós vamos ter como figuras de linguagem as figuras de construção, as figuras de palavra e as figuras de pensamento, tá? As mais recorrentes figuras de pensamento que aparecem nessa prova para a qual nós estamos nos preparando são antítese, paradoxo, hipérbole, eufemismo, personificação e ironia. Vamos ver cada uma delas e você vai ver como vai ficar mais fácil no final desse encontro? Antítese. A antítese constitui uma relação de oposição entre termos dentro de um mesmo segmento de texto, dentro de uma mesma frase, dentro de uma mesma oração, dentro de um mesmo período. Nós vamos ter termos opostos constituindo aí a antítese, né? Expressões antônimas, expressões antagônicas serão colocadas e vão, de certa forma, aparecer demonstrando essa, vamos dizer assim, divergência de ideias, né? Então, expressões que se colocam como antônimas, claro, escuro, alto, baixo, gordo, magro, são os exemplos mais comuns que nós vamos ter dentro desse perfil de figura de pensamento, que é a antítese. A gente tem um fator complicador na próxima figura, que é o paradoxo. Assim como a antítese, o paradoxo propõe uma relação de oposição entre termos. Só que dentro do paradoxo, a gente tem uma ruptura da lógica. Um grande exemplo para isso seria: a seleção brasileira jogou bem e perdeu. Mas, gente, Miguel, não estou conseguindo construir o pensamento paradoxal. Onde é que está o paradoxo nesse assunto? Veja bem, quem joga bem, ganha, né? Então, se o time joga bem, consequentemente, nós vamos pensar em que ele, pensar que ele ganhou e não que ele perdeu. A seleção brasileira jogou bem e perdeu. Então, a gente tem aí o paradoxo, uma ruptura com a sequência lógica da frase. Uma outra figura de pensamento muito recorrente é a hipérbole.
Todo mundo lembra que a hipérbole consiste no exagero. Comi um boi, tô com a fome de comer um leão, a fome de leão, né? Já te falei 1000 vezes sobre esse assunto, né? Essa aí é a famosa hipérbole. Pensamentos hiperbólicos são sempre comuns dentro da oralidade. Então nós devemos tomar muito cuidado na hora que estivermos redigindo nossa redação, evitar esse exagero, hein? Tá ok? Assim como a hipérbole tende para o exagero, nós temos para o eufemismo, né, que tende para a suavidade, suavizar as coisas. Isso é o que para que se dedica o eufemismo, né? O eufemismo é muito comum em situações onde nós tendemos a apresentar uma versão diferente daquele caminho mais dramático, a coisa mais séria, mais severa, enfim, né? Eufemizar momentos, por exemplo, de dor, como momentos de tragédia, momentos de morte, é algo muito comum para o ser humano. Então, uma pessoa morre, falece, vem a óbito, e aí alguém que vai levar a notícia para os seus familiares chega e diz, infelizmente, o seu parente veio a falecer. Infelizmente, o seu parente partiu desta para melhor, tá? Então, o eufemismo traz essa carga de suavidade que a gente deve ficar bastante atento. Uma outra figura de pensamento também recorrente, comum na oralidade, no nosso dia a dia, na poesia, na literatura de um modo geral, na música, é a personificação, né? A personificação consiste em atribuir características de pessoa a seres não animados ou seres animados que não sejam pessoas. Por isso o termo personificação, que deriva de persona, que significa pessoa em latim, né? Um exemplo, Miguel, para mim, para que eu saia daqui mais seguro sobre o que é personificação. Tem uma famosa música do Roberto Carlos, né, que está muito em moda agora, nos períodos de isolamento, de distanciamento social. O cara fala assim: eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo. Olha que interessante, o cachorro sorriu latindo. Olha que interessante, o cachorro não sorri. O sorriso é uma atribuição humana. Ah, Miguel, as hienas sorriem. Não, hein? Não. Todos os animais, quando mostram os dentes, eles querem te morder, tá certo? E falar em morder, uma das coisas mais graves que tem dentro dos aspectos de linguagem, do bate-papo, dos encontros, é a ironia, né? É a ironia. A ironia é a carga sarcástica, a carga de picardia que o enunciador leva o seu receptor, né? Ele dá um tom assim para dar um elemento meio humorístico, um tom de humor, e ao mesmo tecendo uma crítica de maneira indireta. Isso é a ironia. Quem aqui já não aprontou em casa, a mãe botou a mão na cintura e fez bonito, hein? E você acreditando que você era a pessoa mais linda do planeta. Não é isso? Gente, essas foram as dicas de hoje, da nossa participação em cima das ideias, das figuras de pensamento. Nosso próximo encontro já está marcado e eu vou chegar falando sobre figuras de construção, hein? Anote aí. Aquele beijo, aquele abraço e até o próximo encontro. Olá, Fera Enem, aqui é professor de Edson, História do Brasil, e o assunto que eu trago para vocês são as invasões estrangeiras que ocorreram no Brasil durante o período colonial. E eu quero chamar a atenção para duas invasões. A primeira, a francesa. Os franceses, podemos dizer, afirmar, ratificar, que foram os primeiros a ter contato com o território brasileiro
depois do Estado português. Aliás, os franceses foram os primeiros a questionar o Tratado de Tordesilhas. Francisco I, rei francês, chegou várias vezes a afirmar que não respeitava o Tratado de Tordesilhas, porque Deus, quando fez o mundo, não dividiu entre portugueses e entre espanhóis. Portanto, ele não respeitava o Tratado de Tordesilhas. Dessa maneira, ele se fez presente no Brasil desde o período pré-colonial. Há quem diga, inclusive, que quando se fala da madeira, quando se fala do pau-brasil, a presença francesa ela é mais efetiva do que o próprio Estado português. Os franceses que chegaram a ocupar o Rio de Janeiro, a chamada França Antártica, fizeram aliança com os índios, a chamada Confederação de Tamoios, um grupo de índios, tribos que eram tupinambás e tupiniquins, dentre outras, fizeram um acordo com os índios para lutarem contra os portugueses, a chamada Confederação dos Tamoios. Apenas no governo geral de Mendes Sá, com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá, é que conseguiram expulsar os franceses do Rio de Janeiro. E vocês acham que fica aí? Fica não. Os franceses vão para o Maranhão, formando a chamada França Equinocial, e na região permaneceram aproximadamente 3 anos, quando foram expulsos, e mesmo depois de expulsos do Maranhão, eles atuavam como rapinagem no litoral brasileiro, atuavam como corsários do litoral brasileiro. Durante muito tempo, a presença francesa se fez evidente no litoral brasileiro. Agora, uma outra grande invasão que a gente traz, ela está relacionada, se a questão dos franceses está relacionada lá no seu início, a questão do pau-brasil, nós trazemos agora a presença holandesa. E a presença holandesa, ela está diretamente relacionada à cana-de-açúcar. Os holandeses que refinavam, transportavam, distribuíam, cuidavam de todo o beneficiamento da cana-de-açúcar, além do processo de financiamento da cana-de-açúcar. Os holandeses, como cuidavam de todo esse processo, durante a União Ibérica, que foi o domínio espanhol sobre Portugal, os holandeses foram proibidos por Filipe II, rei da Espanha, de comercializarem com a cana-de-açúcar no Brasil. Os holandeses foram expulsos. Filipe II, que era inimigo da Holanda, decretou, e Filipe II, que era rei espanhol, mandando do Brasil agora, ele vai proibir que os holandeses tivessem relação comercial, lucrassem com a cana-de-açúcar. E é dessa maneira os holandeses vão invadir. É a maior invasão, é a maior presença estrangeira, né? Tendo em vista que o Brasil pertencia a Portugal, que nós temos nesse período é a holandesa. Então os holandeses eles vão criar uma companhia chamada Companhia Geral do Comércio do Maranhão, e essa companhia ela terá por objetivo invadir o Brasil, se apoderar dos centros açucareiros, ter uma relação direta comercial com a cana-de-açúcar. Então, dessa maneira, os holandeses vão invadir no ano de 1624 Salvador, a chamada Jornada dos Vassalos. Invadindo Salvador, serão derrotados, não vão conseguir se estabelecer efetivamente em Salvador. Expulso de Salvador, no ano de 1630, os holandeses invadem Pernambuco, invadem Olinda, invadem Recife, e com a ajuda de Domingos Fernandes Calabar, eles acabam tendo acesso aos principais pontos açucareiros no Nordeste. A exemplo, puxando por Pernambuco, tendo acesso a Paraíba, ao Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Alagoas e Maranhão. Eles vão dominar essa área, tendo Pernambuco, Recife, na figura de Maurício de Nassau, que será o governador-geral enviado pelos holandeses para poder administrar essa região. E dessa maneira, Maurício de Nassau fica no Brasil de 1637 a 1644. Maurício de Nassau vai se caracterizar pela tolerância religiosa, vai se caracterizar por um período de relativa paz, vai se caracterizar pelos empréstimos, vai se caracterizar pela concessão de crédito, vai se caracterizar pela questão da atuação no processo de urbanização, na prática do mecenato, na vida de artistas, pintores, escultores, cientistas, para desenvolver essa região.
Tá? Então, Maurício de Nassau é um período de relativa paz. No entanto, começa a surgir a incompatibilidade entre Nassau e entre a Companhia das Índias Ocidentais. Nassau e a Companhia já não mais se entendiam e, dessa maneira, Nassau acabou renunciando, Nassau acabou sendo demitido do Brasil. E demitido, Maurício de Nassau, vem os sucessores de Nassau. E os sucessores de Nassau vindo para cá vão adotar efetivamente a política da companhia. E a política da companhia consistia, agora, fim dos empréstimos, cobrança. Até conflitos religiosos aconteceram. E aí, devido a isso, vai surgir um movimento em Pernambuco para expulsar os holandeses do Nordeste, chamado de Insurreição Pernambucana. A Insurreição Pernambucana, ela se enquadra também como sendo um movimento nativista. A Insurreição Pernambucana foi um movimento liderado por brancos, negros e índios, a exemplo Fernandes Vieira, o branco, Henrique Dias, que era o negro, Felipe Camarão, que era o índio, tá? Um grande protagonismo das mulheres, e dessa maneira vai se expulsar os holandeses do Nordeste, vai se expulsar os holandeses de Pernambuco. Essa expulsão dos holandeses, no ano de 1654, os holandeses são expulsos do Brasil, e a expulsão dos holandeses de Pernambuco vai trazer uma enorme crise do açúcar. Porque essa enorme crise do açúcar será reflexo de alguns aspectos. Primeiro, por que o açúcar entrou em crise? O açúcar entrou em crise devido às guerras, às sucessivas guerras, porque temos que entender que a presença holandesa em Pernambuco se deu por 24 anos, e temos que entender que nós temos um período de relativa paz, que é o período de Nassau. Nós temos o período agora de expulsão. Então, Nassau saiu em 1644. Foram 10 anos para se tirar os holandeses de Pernambuco. Portanto, nós temos conflitos, guerras que desgastaram o açúcar, destruíram plantações, enfim. Então, além da seca, as sucessivas guerras. E um outro fator que nós temos que lembrar, que contribuiu efetivamente para a crise da cana-de-açúcar, foi exatamente a saída dos holandeses de Pernambuco e a produção de açúcar na região das Antilhas. A partir daí, a cana-de-açúcar, ela entra em decadência. Portanto, estudar as invasões estrangeiras é estudar basicamente duas invasões. A invasão francesa, que se deu principalmente no Rio de Janeiro, no Maranhão, e a presença holandesa que ocorreu no Nordeste brasileiro, a exemplo, principalmente em Pernambuco. E o que significou? Esse foi o professor de Edson, aula sobre o processo de dominação, de invasão estrangeira no período colonial. Valeu, abraço! Olá, meu nome é Marília Carvalho e eu sou a colunista de Dicas de Cinema daqui do TV Enem. Esse mês estamos finalizando as comemorações sobre cinema nacional e não é à toa que eu escolhi um filme brasileiro para poder indicar a vocês. O filme se chama Na Quebrada e ele é inspirado em histórias de estudantes do Instituto Criar, que pega jovens da periferia em situações de risco e mostra que o audiovisual é um mecanismo transformador. Através desse filme, que conta a história dos personagens, são dois jovens que moram dentro de uma comunidade periférica de São Paulo, e como eles, através do instituto, da ONG em que eles começam a participar, eles veem um novo caminho para sair da violência, dos determinismos de achar que por você ter nascido numa família humilde, você precisa perpetuar isso, e principalmente acreditando que a arte é um caminho transformador. Além disso, eu amei o filme porque, além de já contar essas histórias do cotidiano, que talvez sejam algumas das histórias que vocês mesmos podem vivenciar, eles falam o quanto essas ONGs e projetos são perfeitamente transformadores e profissionalizantes. Então, se inspire, veja o quanto a arte, o audiovisual pode ser transformador para a sua vida. E lembre-se que isso já caiu inclusive na prova do Enem do ano passado, de 2019, falando sobre a democratização do audiovisual.
Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam mergulhar nesse universo do audiovisual brasileiro e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau! Bom dia, amores! E aí, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Essa quarentena, fique em casa. Tá brincadeira não. Bom, eu sou o Ellen, sou professor de Biologia e tô aqui pra gente fazer um pequeno bate-papo. Na verdade, uma aula bate-papo. O Enem tá chegando, não há perspectiva de adiamento da prova ainda, então nós temos que conversar algumas coisas bem interessantes. A prova do Enem, ela apresenta diversos temas. Citologia, ecologia, zoologia, botânica, genética. Eu costumo dizer que o maior conteúdo de naturais é o de biologia. No entanto, não é para você se espantar, porque a biologia ela é linda, maravilhosa, espetacular, top, tudo de bom. É uma delícia, porque biologia é a vida, né, meus amores? Biologia somos nós. Nós somos seres biológicos, nosso comportamento social é um comportamento biológico. E aí eu tô aqui para a gente começar também a conversar sobre alguns temas da prova. E aí hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre reprodução. E é interessante que reproduzir é o ato de criar cópias de si. Um organismo que tem características de seres vivos, ele é capaz de criar cópias de si. Esse evento que consiste na criação das cópias de si é o que eu chamo de reprodução. Nesse sentido, a gente tem que pensar na reprodução a partir de duas perspectivas. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. No que diz respeito à reprodução assexuada, é aquele movimento de reprodução onde não há, tá? A produção dos gametas, onde não há a fecundação. O movimento de reprodução assexuada, estes passos de reprodução de gameta e de fecundação, eles não ocorrem. E aí a gente faz a seguinte pergunta: Ellen, e o modelo de reprodução assexuada? Os organismos resultantes deste processo, eles apresentam variabilidade genética em relação aos seus parentais? Nossa, que pergunta interessante. Depende. Via de regra, um evento de reprodução assexuada, a variabilidade genética ela é muito limitada. Ela vai acontecer quando os processos mutagênicos ocorrerem durante o processo. Mas, via de regra, nos casos de divisão binária, né, regeneração, esses eventos de reprodução assexuada, a variabilidade genética ela só ocorre nessas condições que eu citei. Se não, os organismos serão clones. Ellen, existe algum modelo de reprodução assexuada onde o indivíduo resultante desse processo ele é diferente dos seus parentais? Sim, existe. Existe um modelo de reprodução assexuada chamado de partenogênese. Ó, partenogênese. Tá anotando, né? Espero que você esteja anotando. Quando a gente fala de partenogênese, a gente vai entender que um óvulo não fecundado, olha só, um óvulo não fecundado, ele dará origem a um outro indivíduo. Tá? No reino animal, no reino animalia, os óvulos eles são resultantes de processos meióticos. Se os óvulos são resultantes de processos meióticos, eu entendo que aquela célula ela tem metade do número de cromossomos de seus parentais. Se ela apresenta metade do número de cromossomos de seus parentais, o indivíduo que será resultante deste óvulo, ele terá a metade do número de cromossomos de seus parentais. Então, nesse ponto, ele é diferente sim, porque o seu oriundo tem 2x cromossomos e o indivíduo resultante, nesse caso o zangão, porque eu falei da abelha, ele vai ser X. Tudo bem? Já a reprodução sexuada, ela é diferente. Na reprodução sexuada, a variabilidade genética ela é uma regra. A variabilidade genética ela vai acontecer, porque neste caso eu vou ter a formação de gametas. Tá? E aqui, ó, meus amores, vamos desmistificar um pensamento que é muito cultural. Nós não somos espermatozoide.
Já vi nas provas assim, uma prova, em uma corrida entre 1 trilhão de indivíduos, eu nasci. Não, você não nasceu, tá? Então assim, eu venci. Não, você não venceu. Quem venceu foi o gameta do seu pai. O espermatozoide é um gameta. Ele tem metade do número de cromossomos do seu parental. Então o óvulo é outro gameta, tá? A união do espermatozoide com o óvulo, sim, gera um embrião, gera um zigoto. Este indivíduo é você. Então, ó, só os entendedores entenderão. Você não é Goku, você não é Vegeta, você é Gogeta. Pegou a visão, meus amores? O evento de reprodução sexuada, ele é muito interessante porque ele promove a variabilidade genética. E a diversidade genética que os indivíduos apresentam ao longo do tempo dará a estes indivíduos uma probabilidade maior de adaptação. Então quando a gente pensa, então a reprodução sexuada favorece a variabilidade genética e a variabilidade genética cria uma diversidade e essa diversidade pode promover ao longo do tempo a adaptação desses indivíduos ao espaço. Com certeza. Com certeza. Não significa dizer que a adaptação, que isso vai acontecer. A tendência é que isso aconteça, tá? Ao longo do tempo, ao longo do processo evolutivo de cada organismo, diversas estratégias reprodutivas no que diz respeito à reprodução sexual foram desenvolvidas. A fecundação interna, a fecundação externa, o desenvolvimento interno, o desenvolvimento externo. No nosso caso, a nossa fecundação é interna, porque o espermatozoide encontra o óvulo no corpo da nossa mãe, e o nosso desenvolvimento também é interno, tá? Durante a gravidez, e aí depois de 9 meses, né, acontece o nascimento. Então perceba que ao longo do tempo, essas estratégias, tanto de reprodução assexuada como as estratégias de reprodução sexuada, favoreceram o desenvolvimento dos organismos e a proliferação deles no ambiente terrestre, o ato de criar cópias de si. E aí vamos lá. Quando a gente vem para a reprodução sexuada, é interessante conversarmos um pouco sobre o resultado desse processo, que é a formação de um ovo zigoto, que é a célula primária, a célula primordial. Esse zigoto vai ser conhecido também como embrião. E a biologia estuda este evento através de uma área chamada de embriologia. A embriologia, ela estuda o indivíduo desde a sua concepção ao seu nascimento. Durante o desenvolvimento embrionário, acontece a formação dos folhetos germinativos, que são folhetos que são responsáveis pelo desenvolvimento dos tecidos, dos sistemas dos indivíduos. Acontece a organogênese, a formação dos órgãos, e tudo isso acontece em etapas bem específicas, tá? Para começo de conversa, no nosso caso, o que acontece? O embrião, o espermatozoide do nosso pai encontra o óvulo da nossa mãe aonde? Na trompa de Falópio. Ok? E durante esse processo, a partir do momento em que a fecundação ocorre e que a formação do zigoto acontece, aí uma série de divisões celulares mitóticas começam a acontecer. E essa divisão celulares mitóticas resultantes é que vai dar origem aos novos indivíduos. Tudo bem até aqui? E aí é interessante que você entenda alguns processos que são bem interessantes e particulares durante a embriologia. Por exemplo, a gastrulação, que vai dar origem aos primeiros folhetos germinativos, que vai dar origem ao blastóporo, que pode originar a boca em organismos protostômios e o ânus em organismos deuterostômios. A neurulação, que é a parte importante para a formação do sistema nervoso. Tá? O desenvolvimento do terceiro folheto germinativo, que é a mesoderme, que vai dar origem a outros sistemas que nos compõem. E entender que a mesoderme, ela promove a formação de uma cavidade chamada de celoma. E os organismos que apresentam essa cavidade revestida por mesoderme são chamados de organismos triblásticos celomados. Tudo bem, meus amores? Espero que vocês tenham entendido esse breve bate-papo sobre biologia.
Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo. Olá galera, tudo bem? Professor Deide, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre um conteúdo muito importante que cai no seu Enem. Chama-se de razão, e você vai acabar com a prova nessas questões aí, viu gente? Preste bem atenção. Quando eu falo de razão, eu associo a quociente. Quociente quer dizer o que, Deninho? Divisão, exatamente. Os termos de uma razão é muito fácil. É o antecedente e o consequente. O antecedente é o primeiro, o consequente é o segundo, certo, gente? Então, sempre lembre, antecedente e consequente, porque a razão nada mais é do que uma divisão, e ela tem uma ordem, o primeiro e o segundo, como eu disse, o primeiro antecedente, o segundo consequente, e o B, que é o consequente, jamais pode ser igual a zero, por isso que ele é diferente de zero. Aqui tem algumas representações de razão. Ó, uma leitura, A está para B, ó, A está para B, aqui também, ó, A está para B. Então, assim, dessas daí, as mais utilizadas são essa daqui e também, gente, olha, essa daqui, ó, são as duas mais utilizadas para representar uma razão. Mas quando eu falo de razão também, como eu já disse a vocês, é um quociente, é uma divisão, existem algumas razões especiais. Mas, Deninho, quais são essas razões especiais? Velocidade média, que é, ó, deslocamento ou distância sobre o tempo. Então, velocidade média é uma razão, porque a divisão é o quociente entre a distância dividido pelo tempo. Eu tenho também, ó, DD, densidade demográfica, é uma razão, porque é a divisão, o quociente entre o número de habitantes dividido pela sua área. Beleza. E temos também, gente, é de escala, que é muito importante, cai na sua prova. Lembre-se, escala é igual ao comprimento no desenho dividido pelo comprimento real. Comprimento no desenho dividido pelo comprimento real. Eu costumo dizer assim, ó, gente, para meus alunos, escala é igual a Dzinho sobre Dzão, ou melhor dizendo, escala é igual a Deninho sobre Denão. Olha que interessante, Deninho é o comprimento no papel, no desenho, e Denão é o comprimento real. Então, gente, se ligue nessas duas, principalmente velocidade média e escala. Eu coloquei um coração aqui, porque como diz meu amigo Mário, professor de física, tudo que é importante a gente guarda, e guarda onde? No coração. Então guarde essas duas razões aqui, ó, gente, no coração, porque você vai precisar, ok, galera? E vem com o dedinho aqui, ó. Olha o primeiro exemplo, fácil, fácil. A razão entre 2 está para 3 e 5 está para 7. Então é muito fácil. Denão ou Denão, presta atenção. Eu quero a razão é o quociente. Então vai ficar assim, ó. 2 está para 3, assim como 5 está para 7. Então vai ficar, ó, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 7 sobre 5. E aí, Denão, é muito fácil, ó. 2 vezes 5, 2 vezes 7, 14 sobre 3 vezes 5, 15. Aqui está a razão, ó. Que coisa linda, 14 está para 15. Muito simples, né, gente? Vamos ver o exemplo 2. Numa festa, a razão entre o número de homens, ó, e mulheres é 2/3, ou 2 para 3. Calcule o total de pessoas na festa, sabendo que haviam 30 mulheres. Denão, vem cá, Deninho, me ajude. Como é que eu faço isso? Fazendo. Preste atenção, pega a visão aqui, ó, venha comigo. Numa festa, a razão entre, ó, um número de homens, olha a ordem. Então, primeiro é homens, depois mulher. Ele diz que é 2 para 3. Então, eu tenho aqui, ó, 2 para 3. Quer dizer o quê? Quer dizer, gente, que para cada 2 homens tem 3 mulheres, ou para cada 3 mulheres existem 2 homens. Então aqui, ó, homens, mulheres. Olha só, eu tenho 2 razões, e essas razões, preste bem atenção, ó, elas têm que ser o quê? Iguais, elas têm que ser equivalentes. E quando elas são equivalentes, elas são iguais. Preste bem atenção. Então vai ficar assim, ó, 2 terços é igual a H, que é o homem, eu não sei, ó. E aqui, ó, as mulheres, ele diz que
são o quê? 30. Agora, como essa razão tem que ser igual a essa, se aqui é 13 e aqui é 30, eu multiplico aqui por 10. Usando a lei da compensação, multiplico também por 10. 3 vezes 10, 30. 2 vezes 10, dá o quê? 20. Então, o número de homens é 20. Logo, o número de mulheres, 30. Logo, o total de pessoas é um somatório. Logo, 20 mais 30. Totalizando 50 pessoas. Muito fácil, galera. Vem comigo agora. Duas questões do Enem sensacional. Olha, a questão do Enem de 2017, ela é muito clara, dizendo o seguinte. Preste bem atenção. Olha só, 2017. Ele dá dois gráficos. E ele dá o gráfico 1 e o gráfico 2. E ele diz assim: apesar dos valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2, que aqui o gráfico 1 está perfeito. O gráfico 2, houve uma situação. E ele diz assim: impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. Olha, beleza. Ele pede a diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2. Galera, olha o que ele pede: a diferença entre as razões da altura da coluna B. Razão, venha comigo. Olha só, a primeiro gráfico. Eu tenho aqui B, ó, já que é de B para A, então B equivale a quanto? A 30. Olha, está para e A 70. Fácil, nenhum. Tranquilo. Agora, a segunda. Você pensa inicialmente, olha, B é 30 e A é 70. Como ele quer a diferença entre o gráfico 1 e o gráfico 2, você colocaria 30 está para 70, subtrairia e daria 0. Logo, a resposta seria a letra A. Você erraria porque, observe, aqui começa de 0, aqui começa de 20. Então, na verdade, aqui, ó, de 20 para 30, 10. Vai de 10 em 10. Então, B, na verdade, aqui é 10. E A, na verdade, é quanto? 50. Ah, Deninho, entendi. Cuidado, ó. Como ele quer a diferença entre o gráfico 1, posso cancelar esse 0. Vai ficar 3 sétimos menos, aqui eu posso cancelar, 1/5 ou 1 está para 5. Tiro o MMC de 7 e 5 dá 35. Logo, 35 dividido por 5 por 7 dá 5 vezes 3, 15 dentes, muito bem. Menos 35 dividido por 5 dá 7 vezes 1, 7. Logo, a resposta é 8 sobre 35 avos. Sucesso, ou 8 está para 35, e a resposta no caso seria a letra E. Ó, sucesso absoluto. Certo, galera? E agora, venha para a questão de 2019, fresquinha, fácil. A questão é bem clara, dizendo o seguinte: ele fala sobre os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão representados os valores, registrados valores em cal, gastos em 5 diferentes atividades. Aí ele diz: qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de calorias por minuto? Ora, se ele quer a razão de calorias por minuto, o primeiro, calorias por minuto. Aqui é calorias e aqui é o tempo, que é minutos. Então a primeira é calorias 20, está para 10. Ó, cancelo logo aqui, 2. Olha daqui a segunda. Eu tenho calorias 100, o tempo 15. Aqui eu simplificando, ó, olha só, gente, olha só, por 5, aqui vai ficar 20. E aqui 3. 20 está para 3, que dá uma dízima. 6, ó, beleza. O 3 ele me disse que é o quê? 120, ó, está para 20, fácil, ó, menino. Aqui deu 6. Aqui, ó, a 4, 100, 25, então 100 está para 25, que dá 4. E o último, que vai ser aqui, ó, presta atenção, ó, quinto, 80, está para 30.
Olha, cancelei zero, isso aqui dá o quê? 2,66. Logo, como ele diz, qual dessas atividades físicas proporciona um maior consumo? Logo, o maior consumo é a segunda. Logo, letra B. Sucesso absoluto. Galera, um beijo no coração de todos e até a próxima. Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, eu sou Manuela Carvalho, fisioterapeuta. Eu tô aqui para dar dicas na prática para vocês cuidarem do corpo de vocês para essa maratona que vocês estão enfrentando aí. Já fizeram exercício cardiorrespiratório, aquela corrida, pulou corda, dançou? Separa seu cantinho em casa e bora exercitar? Vamos lá! Hoje a gente vai usar uma coisa, na verdade duas coisas. Uma bola, aquela famosa bola baratinha, e aqui uma melancia que eu peguei de minha filha, mas pode ser uma almofada também, tá? Tá bem legal. E um elástico. Esse elástico aqui pode ser aquele elástico, aquele cinto de casa, né? Aquela coisa que você não usa muito, tá esquecida. Pois é. Vamos usar essas duas coisas. Pra quê? Bora começar a fortalecer mesmo essa coluna e de quebra a gente fortalecer membro inferior. Pegando essa faixinha aqui, ó, a gente pode fazer vários exercícios. Um deles é a nossa querida ponte, onde a gente vai conseguir trabalhar a coluna, membros superiores e inferiores. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Deitou de barriga pra cima, beleza? Segurou, ó, a faixinha aqui na mão. Na hora que a gente subir na ponte, afastou o braço. A força vai ser aonde, Manu? Nas costas. 2 vezes, uma série de 15, beleza. Pegou o nosso elástico, botou nos joelhos, amarrou aí os joelhos, ainda na ponte. Subi o meu quadril, afastei os joelhos, desci encostando pontinho por pontinho. Subi, afastando os joelhos, desci encostando pontinho por pontinho. Agora a gente vai pegar aquela nossa almofada, aquela bola do filho, aquela bola que está esquecida lá, do baba e tal. Botei entre os joelhos. Vamos fortalecer agora, ó, adutores. Apertei aqui minha bolinha, subi e desci encostando pontinho por pontinho por pontinho. Tá vendo muita coisa legal? A gente consegue fazer em casa e não precisa de muita coisa. Só hoje a gente já conseguiu trabalhar a coluna, parte interna de coxa, glúteos, parte externa de perna. Beleza? Bora praticar? E aí galera, tudo bom? Meu nome é Kerson, vou estar com vocês hoje para mais uma aula, né? Aula 1 de hidrostática. Hoje nós vamos trabalhar com algumas características que inicia esse estudo da hidrostática, desde o nome até alguns fundamentos básicos. Então vamos lá. Hidrostática. Hidro, a gente tem ideia logo de água. Estática, parado. Então, hidrostática seria o estudo dos fluidos quando eles estiverem em repouso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que era o fluido, o que esse fluido quer dizer. Fluido é toda substância que tem a capacidade de escoar, ou seja, derramar. Então, nós temos como exemplo de fluidos a água e alguns gases. Então, quando a gente fala em hidrostática, a gente dificilmente relaciona essa ideia com os gases. Para a gente compreender e materializar essa ideia da hidrostática, a gente tem que saber de algumas variáveis. E a primeira dela que nós iremos trabalhar é a pressão. Pressão é representada por P e ela é a razão entre a força exercida em um corpo, exercida por um corpo, em uma determinada área. Então F aqui
nós estamos representando a força, que será medida em newtons, e a área, que vai ser medida em metros quadrados. Dando seguimento, nós temos aqui a medida, o sistema de medida. Como é que essa pressão será medida? Ela vai ser medida inicialmente aqui em newtons, que é o sistema de unidade da força, por metro quadrado, o que nós vimos que é o sistema de unidade da área. Mas nós temos outras medidas da pressão. Nós temos a atmosfera, que nós vamos ver logo como é que funciona essa ideia de atmosfera, e Pascal, que é um outro sistema de unidades. Nós temos alguns outros, nós temos Dina por centímetros cúbicos, nós temos bar, nós temos uma diversidade muito grande, mas as principais são essas aqui. Eu fiz uma pequena relação entre a atmosfera e Newton por metros quadrados, ou seja, uma atmosfera equivale a 1 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. Uma atmosfera equivale a 1 vezes 10 à quinta Pascal. Logo, a medida em Pascal e Newton por metros quadrados numericamente são iguais. Eu tenho um exemplo aqui para a gente poder materializar essa ideia de pressão. Eu tenho uma força de 10 newton aplicada sobre uma área de 0,4 metros quadrados. Aí a pressão é só eu tirar a razão. 10 dividido por 0,4 dá 25 newtons por metros ao quadrado. Então nós já sabemos operar a pressão, que é a primeira grande variável da hidrostática. A outra variável que nós vamos trabalhar é a densidade. Aquela mesma densidade que nós vamos ver lá em química, que é a relação entre a massa e o volume, ou melhor dizendo, a razão entre massa e volume, onde a massa ela pode ser expressa em quilogramas ou gramas, e o volume ele pode estar em metros cúbicos, centímetros cúbicos ou litros. Uma outra grandeza que a gente vai falar também é a massa específica. Perceba que massa específica e densidade vai ter a mesma equação. Então eles vão diferir em que então? Quando é que eu falo massa específica ou densidade? Dentro das questões não vai fazer muita diferença, mas é um conceito mais teórico, que massa específica é aquela substância homogênea, que ela não tem espaços vazios ou não tem uma outra substância dividindo aí a sua massa. Já a densidade tem. Eu vou dar um exemplo, uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato, ele tem a densidade dela, não importa o que esteja dentro dela. Pode aumentar a massa, mas o volume dele não muda. E se eu pegar um bloco de madeira com as mesmas dimensões da caixa de sapato, ele é um material uniforme. Então eu vou dizer que é massa específica. O sistema de medida da massa específica é quilogramas por metros cúbicos, quilogramas por litros e gramas por centímetros cúbicos. É onde vocês vão encontrar uma maior dificuldade aí. Por quê? Porque essas relações aqui vão ser determinadas pelo sistema de medida que vocês aprenderam lá atrás, ok? E aí a gente vai dar seguimento às nossas aulas agora, falando um pouquinho sobre pressão. E é uma semente que prolifera. A semente da educação, ela se espalha, não existe outra mais poderosa do que essa, porque ela vai gerando outras e outras e outras almas e outras personalidades juntas que vão construindo a transformação, a mais importante de todas, aquela que começa de dentro para fora, que germina e se espalha e assim constrói as mudanças sociais que nós tanto precisamos, de lá de dentro, do fogo eterno que nós guardamos dentro de todos nós. Continuem seguindo a gente nas redes sociais, continuem seguindo a gente nas plataformas de vídeo, o canal Escritório do Pensamento. Sigam nas TVs abertas, nas TVs a cabo e se cadastre.
tvenem.com.br. Paz e luz para você.